Bom, agora a gente vai falar sobre o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. E as gonadotrofinas, por sua vez, são liberadas pela adenohipófise e são chamadas de LH e FSH, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Ele é produzido aqui nessa região, núcleo pré-óptico e no hipotálamo basal, age no sistema porta, levando o hormônio até a adenohipófise. Trata-se de um hormônio peptídeo, que é o caso da maioria aqui, da adenohipófise, do hipotálamo. E também, como a maioria, tem uma secreção pulsátil. E esse tipo de secreção é importante porque quando é formado o complexo hormônio-receptor, grande parte deles é internalizado e destruído. Então, nos intervalos entre os pulsos, o gonadotrofo da hipófise receberia novamente a carga de receptores que foram internalizados e destruídos durante o pulso anterior. Um novo pool de receptores. Ou seja, dependendo de como ocorre essa secreção pulsátil, vai ocorrer também uma mudança no número de receptores da membrana, né, dos gonadotrofos, significando que essa secreção pulsátil é uma forma de regular a expressão desses receptores. O que é que isso significa? Significa que a exposição contínua do GNRH às células produtoras da adenohipófise vai gerar uma supressão da liberação de gonadotrofinas. E quando que isso ocorre? Na fase pré-púbere, na amenorreia observada na lactação e num período de restrição alimentar. Como se dá a regulação da liberação desse hormônio? Bom, os neurônios recebem aferências de vias adrenérgicas e peptidérgicas de opiáceos endógenos. O que é que inibiria na via adrenérgica? Seria a ativação de receptores beta, a dopamina e também opiáceos endógenos. Demonstrou-se, por exemplo, também que a morfina inibe a liberação do GNRH. E o que é que causaria um estímulo? A noradrenalina, por meio de receptores alfa, e somente. Agora, quem tem função de regulação importante nesses neurônios aqui são os esteroides sexuais circulantes, né? E isso faz sentido, uma vez que o decorrer aqui da via de controle vai ser, no final, a formação de esteroides sexuais. No caso, seria a testosterona, teria um controle inibitório, por meio via indireta, né? Modulando a atividade de um opioide. A progesterona tem um efeito semelhante. Ela age em opioides internos e ainda diminui a frequência de pulsos de liberação do hormônio. Imagina-se que a testosterona também possa ter esse mesmo efeito. Enquanto isso, a prolactina também diminui a frequência de pulsos, enquanto que os estrógenos eles vão diminuir a amplitude desses pulsos. Bom, além dessas características regulatórias, nós temos também outra via regulatória, que a gente pode pensar que seria por meio do estresse. E ela é mediada por outro hormônio, quer dizer, pelos neurônios que produzem outro hormônio, chamado CRH, hormônio liberador de corticotrofina. Os neurônios que produzem esse hormônio agem diretamente nos neurônios que produzem o GNRH, inibindo eles. Então, é via direta, né? As citocinas
também agem inibindo esses neurônios aqui. E também em conjunto com o CRH, estimulando a secreção do mesmo. Por fim, opioides endógenos. Ora, isso significa a inibição do GNRH em situações de inflamação, resposta imunológica e, em última análise, estresse. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o LH e o FSH. Então, começando pelo LH, ele vai ser liberado pela hipófise, né? E vai ter um efeito sobre as gônadas femininas, agindo na maturação e crescimento dos folículos ovarianos, né? Ou melhor, esse é o FSH. Vamos trocar aqui. Pronto, agora sim. FSH vai agir nas gônadas, maturação e crescimento dos folículos ovarianos. Assim como na síntese de esteroides, né? Pelas células da glandular, são os estrógenos. Esses esteroides ovarianos apresentam muitas funções. Então eles agem em conjunto com a FSH na questão de processo de maturação folicular. São importantes no processo da ovulação, que se completa com LH. Prepara o trato reprodutor feminino para a concepção. Prepara a mama para a lactação. São responsáveis pelo aparecimento de caracteres sexuais secundários e ainda atuam na hipófise, exercendo influência na liberação do LH-FSH, que pode ser de inibição ou de estímulo, quer dizer, feedback negativo ou positivo. Agora vamos falar dos efeitos do LH. Bom, o LH ele já vai agir em conjunto com o FSH no desenvolvimento dos folículos. E os receptores do LH estão principalmente nas células da teca. Daí nelas, eles induzem a síntese dos precursores andrógenos, eles se difundem até as células da granular e daí são convertidos a estrogênio. Essa é a via. E essa conversão é dada pela aromatase induzida pelo LH. Bom, o LH também, acabei de perceber que eu disse que a aromatase é induzida pelo LH, não. Pelo FSH. Muito bem. Então, o LH também é responsável pela ovulação e ainda pelo estímulo à síntese de progesterona. E a progesterona, por sua vez, vai agir no útero, estimulando as funções secretoras, né, do endométrio e inibindo a contralidade, mantendo o feto no útero. Bom, agora nas gônadas masculinas, ou seja, os testículos, o FSH vai ser responsável pela espermatogênese nas células de Sertoli, enquanto o LH vai atuar nas células intersticiais de Leydig, estimulando a síntese da testosterona. As células de Sertoli secretam ainda a ABP, que seria proteína ligadora de andrógenos, e a inibina, que vai ter um papel de retroalimentação negativa na liberação do FSH. A gente vai ver daqui a um pouquinho. Então, essa é a via. E o controle se dá basicamente, o mais importante, pela concentração plasmática desses produtos das células-alvo. Então eles vão ter um efeito negativo de feedback na liberação da FSH-LH. Assim como a inibina em ambos os sexos, né? Também vai ter esse mesmo papel. Há ainda um adendo, que é o seguinte: o estrógeno, na fase pré-ovulatória do ciclo da mulher, exerce um mecanismo de feedback positivo no GNRH, somente na fase pré-ovulatória, né? O que acaba culminando com a ovulação. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.